Bom dia, igreja, bom dia, família do YouTube, bom dia, comunidade das nações, bom dia para você que não é da comunidade das nações, mas participa da nossa devocional. Que Deus abençoe a sua igreja local, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Sintam abraçados, amados por nós aqui, pela pastora Leia. Receba o nosso carinho aí, da nossa igreja para a sua igreja. E hoje nós vamos fazer duas leituras, Isaías 41 e Rute 2. Vou começar com a leitura de Isaías 41. Se você pegar aí, Isaías 41, ele é bem extenso. Na devocional, a sugestão é a leitura do versículo 10. Mas o que nós vamos fazer? Nós iremos ler do 1 ao 10. E depois você pode aí no seu secreto continuar a leitura dele, que vai até o versículo 29. Mas nós iremos ler apenas os primeiros 10 versículos. Então, Isaías 41, e depois nós iremos para o livro de Rute, tá bom? Diz assim, Isaías 41. Acalmem-se, vastas ilhas, ouçam, sentem-se e descansem todos, renovem as suas forças, reúnem-se em torno de mim, digam o que está no seu coração. Vamos decidir juntos o que é melhor? Quem faz as coisas acontecer aqui? Quem chamou esse paladino do Oriente? Quem o recrutou para essa missão? Reuniu e encurralou as nações, para que ele atropelasse seus reis. Sem consideração, ele está a todo vapor, transformando as nações em pó, deixando apenas entulho e palha no seu rastro. Ele os persegue e sai intacto. Seus pés mal encostam no chão. Quem é o autor disso? Quem fez isso acontecer? Quem sempre começa as coisas? Sou eu, o Eterno. Eu sou o primeiro a entrar em cena. Também sou o último a sair. As vastas ilhas do oceano veem isso e entram em pânico. Os confins da terra estremecem. Com temor se ajuntam, tentam ajudar uns aos outros, inventando histórias no escuro. Os fabricantes de deuses nas oficinas fazem hora extra, inventando novos modelos de ídolos que não são deuses, e incentivam uns aos outros. Bom trabalho, que belo modelo! Fixam pregos na base para que as esculturas não tombem. Mas você, Israel, é minha serva. Você é Jacó, minha primeira escolhida, descendente do meu bom amigo Abraão. Eu trouxe vocês do mundo inteiro, chamei-os dos cantos mais escuros da terra, dizendo a cada um: você é meu servo, está do meu lado. Eu escolhi você e não o abandonei. Se você tem o hábito de marcar a sua Bíblia, marca aí essa promessa. Você é minha serva e está do meu lado. Eu escolhi você e não abandonei. Não entre em pânico. Eu estou com você. Não entre em pânico. Eu estou com você. Você não precisa ter medo, porque sou eu, seu Deus. Vou dar forças a você. Eu o ajudarei. Você encontrará firmeza em mim. Vou segurá-la pela minha mão. Ah, gente, esses dois últimos versículos, Deus está falando aqui, já na leitura da palavra, né? Então, Isaías 41, fomos até o versículo 10, agora vamos para Rute 2. Diz assim, Rute 2. Noemi tinha um parente próximo, homem conhecido e rico, da família de Elimeleque. Ele se chamava Boaz. Certo dia, Rute, a moabita, disse a Noemi: vou sair para trabalhar, vou apanhar espigas atrás do ceifeiro que me tratar bem. Noemi concordou: vá, minha filha. Então ela partiu. Começou a colher espigas atrás dos ceifeiros. Sem perceber, entrou no campo de Boaz, parente de seu falecido sogro. Naquele momento, Boaz chegou de Belém e saudou os trabalhadores. O Eterno esteja com vocês. E eles responderam: o Eterno abençoou o Senhor.
Boaz perguntou ao jovem encarregado dos trabalhadores: Quem é aquela jovem? De onde ela veio? O encarregado respondeu: Ora, ela é a moabita que veio com Noemi de Moabe. Ela me pediu: Permita-me recolher e juntar espigas atrás dos ceifeiros? Desde então, ela está aí, desde cedo até agora, trabalhando quase sem descanso. Boaz disse a Ruth: Ouça, minha filha, de agora em diante, não vá colher em nenhum outro campo. Fique aqui com as minhas jovens. Observe onde elas estão colhendo e acompanhe-as. Não se preocupe. Dei ordem aos meus servos para não perturbarem você. Quando ficar com sede, beba a água dos potes que os trabalhadores encheram. Ela se prostrou com o rosto em terra e disse: Por que o Senhor me trata com bondade? Logo eu, uma estrangeira? Boaz respondeu: Já me falaram a seu respeito. Soube que você tratou bem a sua sogra depois da morte do seu sogro e deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para morar no meio de desconhecidos. Que o Eterno a recompense pelo que você fez e o que o Deus de Israel, a quem pediu abrigo, seja generoso para com você. Ela disse: Senhor, quanta generosidade, quanta bondade, eu não mereço. Fico comovida de ser tratada dessa maneira, pois nem sou daqui. Na hora de comer, Boaz convidou-a: Venha cá, coma um pedaço de pão, molhe-o no vinho. Ela se ajuntou aos trabalhadores. Boaz passou o grão torrado para ela. Ela comeu a porção dela e ainda sobrou. Quando ela se levantou para voltar ao trabalho, Boaz deu ordem aos seus servos: Deixe que ela ajunte, aonde ainda há bastante espiga no chão. Facilitem o trabalho dela. Aliás, deixem para trás algumas das boas espigas, para ela juntar. Quero que deem a ela um tratamento especial. Ruth recolheu espigas no campo até tarde. Ela debulhou o que havia colhido e chegou a quase uma arroba de cevada. Ela juntou tudo, voltou para a cidade e mostrou para a sogra o resultado do seu dia de trabalho. Ela também trouxe o que sobrou do almoço. Noemi perguntou: Onde você colheu hoje? No campo de quem você esteve? Bendito seja aquele que cuidou tão bem de você. Ruth contou à sua sogra: O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. Noemi disse à sua nora: Marca esse versículo aí. Noemi disse à sua nora: O Eterno o abençoe. Afinal, Deus ainda não nos abandonou. Ele nos ama, tanto na hora difícil, quanto nos bons momentos. Eu vou ler de novo. O Eterno o abençoe, afinal, ele ainda não nos abandonou. Ele nos ama tanto, tanto na hora difícil, quanto nos bons momentos. Noemi prosseguiu: Ruth, aquele homem é nosso parente. Ele é um dos nossos resgatadores. Ruth, a Moabita, disse: E tem mais. Ele também me disse: Fique com as minhas trabalhadoras até o final da colheita. Noemi disse a Ruth: Que notícia maravilhosa, minha filha. Faça isso. Você estará protegida na companhia dessas moças. Agora não há perigo de você ser molestada no campo de um estranho. Assim, Ruth continuou a recolher espigas nos campos todos os dias, com as trabalhadoras de Boaz, até o fim da colheita do trigo e da cevada. Ela continuava morando com a sua sogra. Amém. Que lindo. Vamos orar? Para a gente fazer a nossa oração, eu quero voltar aqui em Isaías 41, no versículo 10. Eu escolhi você, eu não abandonei, não entre em pânico, eu estou com você. Você não precisa ter medo, porque sou seu Deus. Vou dar forças e eu ajudarei. Você encontrará firmeza em mim e eu vou segurá-la pela mão. Vamos orar? Senhor, obrigada. Obrigada porque nessa manhã a leitura da tua palavra já nos enche de fé e de esperança. Obrigada porque o Senhor é um Deus de perto. Obrigada porque o Senhor não nos abandona. O Senhor é o mesmo nos momentos bons e nas horas difíceis, Pai.
como nós aprendemos com Noemi e Ruth. Senhor, obrigada, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor nos segura pela mão. Obrigada por esse amor. Obrigada porque em nós não precisa ter medo. Muito pelo contrário, que o nosso coração tenha fé e um espírito de poder, porque estamos certas que no Senhor nós teremos proteção, provisão, cuidado e zelo. Senhor, fala conosco em mais uma devocional. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim, 9 de julho. Quando você encontra o seu povo, você encontra o seu destino. Disse, porém, Ruth, não me incites para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1, 16. Ao longo da história, vemos que as maiores oportunidades surgem em tempos de crise. A inflexibilidade impede o desenvolvimento, mas os flexíveis não são quebrados. A vida abundante exige adaptação e a disrupção, quando vista com os olhos da fé, revela novos caminhos. Na história de Ruth, encontramos o exemplo de alguém que escolheu sair de Moabe, abandonar as zonas de conforto e abraçar um destino em comunhão com o propósito de Deus. Ruth não foi paralisada pelo medo, mas comprometeu-se com um novo povo e uma nova promessa. Ela não apenas seguiu Noemi por conveniência, mas entendeu que ao encontrar o seu povo, encontraria também a sua redenção e propósito. Assim, Deus usou a sua flexibilidade e resiliência para transformar a sua história, levando-a de uma humilde respigadora à proprietária do campo, conectando-se ao plano divino, qual culminaria no nascimento de Davi. Como Ruth, somos chamadas a abandonar os medos e preconceitos que nos aprisionam. Devemos entender que a disrupção nos conduz ao lugar da promessa. O resgatador está no campo, chamando-nos para um novo começo, uma nova fase. Encontre o seu povo, ande com eles e chegará ao seu destino. Ai, gente, que devocional linda! Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Ah, não é uma fofura essa devocional? Não é uma lindinha? Lindinha demais. Quando eu estava aqui lendo ontem, se você tem o livro, você vai ver que a indicação da nossa leitura é só Isaías 41:10, né? E a Eneida sempre tem essa movimentação espiritual de nos fazer contextualizar com o capítulo todo, mas eu pensei assim, não, gente, bora ler Ruth, bora, 2:20 especialmente, que é o lugar onde a gente tem aí essa declaração do nosso Deus para o dia de hoje, né? Saber que Ele, o Eterno, não nos abandona, nos ama tanto na hora difícil quanto nos bons momentos. Então, vamos aqui conversar sobre o povo, né, bonitas? Vamos falar sobre nós, vamos falar aqui um pouco sobre o que essa devocional do dia 9 está nos trazendo. No primeiro capítulo, deixa eu só contextualizar para quem está aqui pela primeira vez, me vendo nesse meu cobertor lindo, maravilhoso, que virou o meu encharpe. Tô fofa? Gente, aqui em Brasília está frio, mas eu sou muito friorenta. Alguém ficou preocupado, né, com frio vindo para cá na conferência. Mas eu não sou referência não, tá, gente? Que eu sou friorenta. Pergunta lá para a Auri, para a Eneida. Deixa eu contextualizar você, bonita do YouTube. Nós nos inspiramos nesse livro, que é o livro dos nossos bispos J.B. Carvalho e Dice Carvalho. E hoje nós estamos bem no meio. Nós já fizemos a leitura e a reflexão de todas essas páginas. Na verdade, essas páginas são a nossa vida no 2025. Várias mulheres estão aqui agora comigo, você não consegue vê-las, mas eu estou aqui no presencial, no Meet, gravando esse conteúdo para você poder ter acesso. E nós já vivemos tudo isso. E olha o tanto do que a gente ainda vai viver. E que bom que você está aqui com a gente.
para você viver todas essas páginas, entendendo hoje, no dia 9 de julho, quando você encontra o seu povo, você encontra o seu destino. Essa é uma frase tão típica dos nossos bispos, tão especial. A primeira vez que eu ouvi essa frase, eu fiquei pensando o que é que Deus estava me dando como povo. Aí, no primeiro parágrafo desse texto, desse livro, dessa devocional de hoje, começa a dizer sobre a história de Ruth, que a gente encontra um exemplo de quem escolheu sair da sua cidade de Moabe, sair da sua zona de conforto e abraçar uma sogra nada, abraçar o destino dela. Ela pensou que estava abraçando a dor de Noemi, mas ela estava abraçando, na verdade, era o destino dela, que estava ali em comunhão com o propósito que Deus tinha para ela em outra geografia. Gente, o seu coração em bondade é um lugar tão poderoso que te eleva e que te empurra para um chão do propósito. Toda vez que você entrega, eu tenho a impressão que Deus pavimenta o caminho. Poderia ser muito mais difícil chegar em alguns lugares, chegar em alguma vitória, mas parece que quando a gente entrega a Deus com intencionalidade algo, parece que a gente tem uma validação celestial. E essa é a sensação que eu tenho de Ruth. Parece que quando ela escolhe sair de Moabe e ir acompanhar Noemi, a sua sogra, e agora duas viúvas se ajuntam para poder viver um tempo de escassez, um tempo do zero. Elas iam começar a vida do zero. E aí, no segundo parágrafo, diz que Ruth não ficou paralisada pelo medo, porque era tudo muito novo, ela era estrangeira naquela terra, e ela se comprometeu com um novo povo e uma nova promessa. Ela precisou entender como que aquele povo, a cultura daquele povo se movimentava. Ela precisava... Sabe o que me arrebata no livro de Ruth, nesse livro bíblico? Ela estava pronta a receber instrução o tempo todo. Ela só caminhava a partir da instrução que a sua sogra lhe dava. Ela só andava o próximo passo depois de ouvir instruções, e ela era extremamente obediente a cada detalhe dessas instruções que ela recebia da sogra. E esse novo povo, essa nova promessa, deu para ela novo ambiente para ela pisar. E ela não apenas seguiu e cuidou de Noemi, né, pela circunstância de ser uma sogra idosa, viúva, e ela também viúva, mas ali ela encontrou um povo que também estaria encontrando a redenção dela e o seu propósito. Aqui também diz que Deus usou a flexibilidade dela, a resiliência, para transformar a história que ela carregava, levando-a de uma humilde respigadora a que? Dona do pedaço, dona da fazenda. Aí eu estou aqui lendo, né, me relembrando aqui de Ruth 2, lá no versículo 11 e 12, Boaz fala assim: nossa, mas eu tenho tanta admiração por você, Ruth. Fiquei sabendo que você saiu dessa cidade para cuidar da sua sogra. Nossa, que movimento, que atitude nobre. Aí ele fala assim, que o Eterno a recompense pelo que você fez, e que o Deus de Israel, a quem pediu abrigo, seja generoso com você. O bonito não sabe. É ele que vai ser usado para fazer essa palavra se cumprir. Que seja generoso com você. Gente, o dono da fazenda não estava tendo clareza ali naquele momento. Não é lindo isso? Ele era a palavra profética dele mesmo. Ele estava desejando a Ruth que ela fosse bem-sucedida, que Deus pudesse recompensar, sem ter ideia que a recompensa estava na mão dele. Gente, essa história de Ruth é maravilhosa, né? Estou sabendo aí que as meninas estão lendo esse livro, que vocês sejam arrebatadas com novas revelações aí. Aí ela sai da respigadora, né, de recolher espiga, a dona da fazenda, se conectando, então, a um plano divino. Ruth, ela foi chamada para abandonar os medos e os preconceitos que estavam aprisionando ela em algum momento da sua cultura.
E é isso que Deus está fazendo com a gente hoje, nos chamando para a gente abandonar os medos do novo. Eu convivo com mais ou menos, no nosso discipulado, no movimento de rotatividade, de movimento de entra, de pastora, eu estou entendendo que tem que acompanhar o marido, pastora, deixa eu entrar no seu discipulado. Sabe esse movimento de grupo? O nosso discipulado tem isso. E eu fico observando, não é o que elas falam, mas é o que elas manifestam. Eu tenho mulheres que convivem comigo, que elas estão aprendendo junto, a gente está aprendendo isso juntas, né? Abandonarmos os nossos medos. Quando a gente está diante de uma coisa nova, eu vejo tão claramente a movimentação interna de cada uma. Umas são bem mais cautelosas, outras já falam, onde é que vai, embora que eu já estou pronta. A outra fala assim, ai, será que é isso mesmo? Ai, será que vamos? Será que não vamos? E, às vezes, isso nos movimenta, me dá uma aula, assim, eu fico atenta para aprender aquilo que esse grupo me comunica. E, muitas vezes, eu tenho que empurrá-las, tá? Tenho que confessar isso. Tenho que empurrá-las para alguma coisa que seja nova, como eu tenho, às vezes, como uma clareza de que, às vezes, ela não tem. E eu quero falar sobre essa questão das pessoas terem a clareza do que, às vezes, a gente não tem. Devemos entender que a disrupção nos conduz ao lugar da promessa. O lugar da sua promessa está no movimento, às vezes, ousado, às vezes, de uma oferta intencional. Às vezes, o seu lugar da promessa está numa atitude de acolher a quem precisa. Às vezes, o seu lugar de promessa está numa entrega absurda que você nunca fez do seu tempo. Às vezes, o lugar de promessa está acompanhar, andar junto, abraçar quem está padecendo naquele tempo. E o resgatador do campo, o resgatador está no campo, chamando cada uma de nós para um novo começo e uma nova fase. Encontre o seu povo, ande com eles e chegará ao seu destino. Eu fiquei pensando quem é o meu povo. E eu vou te falar aqui as características do meu povo. O povo do qual eu entendo que está guardado o meu propósito são mulheres fortes, determinadas, sonhadoras, mulheres de fé que não desistem, as mulheres que amam a Deus e amam crianças. Essas são as características do povo que Deus me deu. E eu fiquei pensando que antes de encontrar esse povo, antes de encontrar esse grupo, antes de ter essa clareza e esse discernimento, todas nós temos um povo chamado família. E eu fui parar para pensar nos meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos. Nós somos 4. Meus pais tiveram 2 casais. E eu fiquei pensando nos meus irmãos. Eles são resilientes, determinados, lutadores. Eles são apaixonados por Deus, são extremamente criativos, eles são comunicativos e eles, em tudo que fazem, se destacam. E eu pensei, esse é o meu povo. É aqui que eu cresci, foi aqui que eu fui forjada, foi aqui que eu aprendi a brigar, a não falar, a ficar quieta, a engolir a minha raiva, às vezes falar, às vezes ser confrontada. É na família, gente. É na relação do irmão, que não tem filtro com você, que fala, tu tá chata, tu tá legal. É nesse primeiro povo que Deus forja a gente para o nosso propósito. E aí eu quero te dar 2 tarefas para o dia de hoje, no dia 9 de julho. Você já tem um povo, bonita. O povo da tua família. Pastora, tu não sabe, não, que meus irmãos são complicados que só. Não é sobre complicação, é sobre você pegar o melhor que eles carregam. Sabe por quê? Quando você era bem pequena, quando você era uma menina, a convivência com eles edificou você para você se tornar quem você é hoje. E mesmo que você não se dê tão bem quanto ele, quanto gostaria, que cada um cresceu e ficou num lugar de maturidade diferente, busque, revisite aquelas vivências que você teve com o primeiro povo que Deus te deu, chamado família. Lá, naquela relação de irmãos, de pares, você teve muita possibilidade de ser forjada a pisar onde você pisa.
a viver o que você vive. Mesmo que na vida adulta possa ter acontecido algumas situações, alguns arranhados, né, algumas situações de fala que não foi bem recebida, algumas ofensas, algumas feridas. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando para você pegar o potencial maravilhoso que foi o conteúdo que você recebeu, do povo que você conviveu, ainda criança, e você foi forjada a viver o que você é hoje. Esse é o seu primeiro povo. Se lembre lá das brincadeiras, se lembra lá... Gente, eu tinha uma casinha na árvore, não sei se eu já te contei isso, mas a árvore da minha casa, do meu quintal, cada galho era um cômodo da casa. Mas isso só era claro para mim, para minha cabeça. Eu que achava. Um dia o meu irmão mais velho subiu na minha casinha, na árvore, e ele guardou as economias dele. Meu irmão sempre foi muito econômico. E ele tinha um saquinho cheio de moedinha, de dinheirinho. E ele guardou e ele falou assim para mim: eu guardei lá no seu quarto o meu tesouro, o meu dinheiro. E eu pensei assim, mas eu não tenho um quarto. No meu quarto era compartilhado com a minha irmã. Aí ele falou assim: ô garota, você não tem uma casa na árvore? Eu guardei no seu quarto. Aí eu, meu Deus, ele entendeu a minha linguagem imaginativa. E a gente brincava muitas vezes sobre a questão imaginativa, e eu não imaginava que a minha casinha da árvore, só de galho, tá, gente? Galho e folha, numa amendoeira, era para ele um reflexo de comunicação. Eu acho que você deve ter, você se lembra, Elaine? Isso mesmo, de ter uma escassez tão absurda que o tomate, naquela época era mais barato que o de hoje, se tornava a minha maçã e tinha gosto de maçã. E eu acho que você deve ter tantas memórias especiais do povo que forjou você para pisar no seu propósito. Deixa eu te contar onde que eu estou hoje. Eu sou uma menina da favela do Rio de Janeiro, da Rua 8, da Ilha da Conceição de Niterói, Rio de Janeiro, convivendo com 2 irmãos mais velhos, e logo em seguida o meu irmão mais novo nasce de uma gestação de gêmeos, e um dos bebês não sobrevive, e só ele sobrevive. E nesse contexto de família, de um pai alcoolista, de uma mãe extremamente cuidadosa, muito delicada, muito sábia, a gente cresceu nesse ambiente onde, imagina, a minha casa era aqui e a gente estava em frente de um morro e a gente morava no outro morro. E esse contexto, quando eu me remeto às memórias dele, hoje eu moro em Brasília, em Águas Claras, eu tenho um apartamento próprio, eu tenho um carro, a gente tem coisas, a gente tem sonhos, a gente tem recursos, porque Deus nos empurrou para vivermos esse tempo. Eu queria que você revisitasse o povo que fez você ser quem você é. Você não tinha ideia de tudo que você viveu com seus irmãos, ia te dar elementos de força para você poder lidar com os chatinhos do seu trabalho, com aqueles mimizentos, ou com aquela querida que te acolhe, com aquele querido, você fala assim, gente, esse aqui é um amigo para a vida toda, não é só de trabalho. Ele é tão queridão, e ela, meu Deus, ela me entende, ela está aqui perto de mim. Às vezes você tem essa possibilidade de olhar as pessoas do jeito que você olha, porque você foi forjado por irmãos. Talvez você pense assim, pastora, e quem é filha única como eu? Ah, você foi muito mais forjada que eu, porque você precisou encontrar um povo para além do seu endereço. Você precisou selecionar aquelas amigas que você chama de irmã na sua infância. Eu tenho amigas de Sofia, que quando a gente morava em Salvador, que ela é até hoje nossas amigas. E mesmo estando longe de lá geograficamente, a gente se comunica. Talvez você seja essa. Talvez seja o dia de hoje você revisitar quem fez você ser como você é. Gente, minha irmã mais velha é uma sumidade de pessoa. Ela é uma excelente artista. Ela expõe na minha cidade, Niterói, em vários lugares públicos. Ela me forjou tanto. Eu queria ficar perto dela, ouvindo as confidências dela e das amigas, e ela me expulsava. Ela falava assim, sai daqui, que agora é o meu momento com as minhas amigas. E eu não queria deixar ela, porque eu queria estar junto delas. O que ela fazia? Ela me expulsava tacando pedrinhas em mim. Sai daqui, vai para casa, que você é criança. E ela queria que eu
queria ter o tempo dela e que eu queria que eu ficasse longe. E eu não queria ficar com as minhas amiguinhas, era muito sem gracinha. E eu me lembro, a gente lembra disso rindo, que eu falava para ela assim, você já estava me ensinando qual era o chão ideal para eu pisar. E mesmo que fosse preciso tacar pedrinha em mim, você tacava. E ela, meu Deus, tu era muito chata, que eu queria compartilhar minhas confidências dos menininhos que eu gostava e você estava lá ouvindo que eu não queria. E às vezes a minha mãe falava assim, se ela não for com você, você não vai. Ai, eu adorava essa frase. E ela falava assim, droga, garota, bora logo. E a gente ia lá para nossa favela, né, para nossa Rua 8, para nosso estreito de rua, para ficar junta. Eu tenho tanta lembrança da minha irmã me batendo. Você tem? Puxando o meu cabelo? Você tem? Eu tenho. Ô, gente, tudo isso foi conteúdo para você ser a mulher que você é. Você não sabia, mas você estava pisando na fazenda que você ia herdar, na fazenda emocional, na fazenda que você tem como propriedade de ter resiliência. Tem coisa que só irmão faz com a gente, gente. Ninguém mais tem autoridade, habilitação de fazer o que a gente faz, o que a gente vive. Então, agradeço os rabugentos dos seus irmãos. Agradeço os seus irmãos queridos, aqueles que você tem mais proximidade, aqueles que te forjam em alguma forma, porque esse foi o seu primeiro povo. Para finalizar, eu quero te dizer que Deus certamente levantou pessoas para esse tempo, para ser o seu povo, o povo que você tem para o dia de hoje. O meu povo hoje é um grupo de mais de 20 e poucas mulheres chamado Discipulado, dentro da Comunidade das Nações. Quem me atraiu para entender que o meu povo estava na Comunidade das Nações foi a voz profética do meu bispo. A primeira vez que eu ouvi a mensagem do bispo J.B. Carvalho, o meu coração arrebatou. Talvez você precise afinar o seu ouvido para ouvir aonde é que o seu povo está. Talvez você fale assim, pastor, eu me sinto tão sozinha, eu não tenho uma pessoa que eu possa conversar, que eu possa abrir o meu coração. Mas talvez você não esteja com a voz afinada para você entender aonde é o chamado, aonde é a fazenda que você vai tomar como posse. Que Deus abençoe a sua vida para que você entenda onde é que está o seu povo, caso você não tenha. E eu quero te dar 3 dicas para terminar, para você poder encontrar o seu povo de forma mais assertiva. O povo que vai te empurrar para o teu destino se aproxima de Deus. A primeira coisa é essa. O povo que vai te levar ao seu destino te aproxima de Deus. Foi o que Ruth viu em Noemi, uma mulher temente a Deus. Segunda coisa é que o povo que você procura, que vai te levar ao seu destino, te abraça em dias de luto. Elas te abraçam. Esse povo, ele se acolhe em dias da dor, em dias de sofrimento. Você não precisa de palavras, só as suas lágrimas já vão comunicar, sem falar muito, o que você está vivendo. Esse povo vai te abraçar. O outro é, esse grupo, esse ajuntamento, vê além de você. Você nem vê suas potencialidades, mas elas te validam assim, você é tão maravilhosa nisso. Você não está vendo que Deus, de novo, está te fazendo passar por essa prova? Meu Deus, seja aprovada, de novo passando por essa prova, a prova ainda de novo nesse mesmo conteúdo. Ah, não, sai, bora. São essas que vão te dizer isso. Ou aquelas que vão falar assim, eu te entendo, porque eu também estou nesse lugar. Vamos juntas? E, finalmente, pessoas que amam você, te respeitam. Essas são as características que, ao pensar quem é o meu povo que vai me levar ao destino, eu entendo que são pessoas que me levam a entender quem Deus é melhor. E olha só a oração de hoje, escrita no nosso livro da Devocional. Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração, elas possam ser agradáveis ao Senhor. E hoje eu reclamo a minha linhagem e tomo posse do campo que me foi destinado. Me guia-me no caminho do propósito e ajude-me a viver em plenitude. Amém? Bonita, feche os seus olhos. Vamos juntas orar e agradecer a Deus pelo primeiro povo que Ele nos deu, chamado família.
Eu não sei como foi a sua vivência, mas eu tenho certeza que Deus te deu muito conteúdo para você poder revisitar agora, como mulher madura, as lembranças e pensar, meu Deus, foi por causa deles que eu sou o que eu sou. E se for possível para você, nessa oração, apresente a vida dos teus irmãos, da tua família, dos teus pais, daqueles amigos mais chegados. Senhor, muito obrigada. O Senhor tem um povo específico para nós. Ruth só encontrou seu povo quando ela se mudou de geografia. Quando ela pensou que estava fazendo bem para sua sogra, mas na verdade era para ela. Ela imaginava e pensava e planejava e cultivava dentro do coração dela um amor tão especial por essa sogra que ela entendeu que poderia abrir mão daquilo que ela podia ter na cultura e na segurança da sua família, de onde ela nasceu, para viver o novo. Senhor, tragam muitas Noemis para perto de nós, aquelas que vão, por meio das suas dificuldades, nos capturar, nos atrair para vivermos novas geografias e nos apoderarmos de novos territórios. Obrigada. Ruth pisou naquele terreno, naquele chão, catando espigas, porque entendeu as instruções de uma amiga, ouviu conselhos de uma amiga que se aproximava do Senhor, ouvia a tua voz, sabia o que o Senhor tinha para ela, que naquele momento era o consolo por causa do luto e da viuvez. Ruth viu naquela mulher a fonte do Senhor, que a gente encontre nas nossas amigas, Senhor, a fonte daquilo que o Senhor jorra. E naquelas instruções que Ruth seguiu, Deus, ela foi catar as espigas, que daqui a pouquinho ela mesma iria administrar. Ah, Deus, que esse lugar onde a gente pensa que está dando, que a gente receba. Que aquele lugar que a gente tenha conexão de carinho, de respeito, de amor com as pessoas. Que a gente pensa que está ali dando, abençoando, entregando tempo, entregando expertise, seja o lugar da nossa propriedade de bênção, da promessa cumprida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhas. Foi isso que Isaías nos disse, que o Senhor não nos deixa só, o Senhor nos acompanha. Nessa manhã, Senhor, de quarta-feira, do dia 9 de julho, quando eu encontro o meu povo, eu encontro o meu destino, eu te engrandeço e te louvo pela vida de cada uma dessas mulheres que hoje se tornou o nosso povo. Obrigada por 800 e quase 40 mulheres que estão lá naquele grupo de WhatsApp, com um conteúdo disponível para ouvir a tua voz e a gente poder chamar do nosso povo de bonitas. Obrigada, Senhor, por cada mulher que entra, por cada mulher que sai, por cada mulher que há de se acrescentar até o final do ano. Esse é o povo que o Senhor tem nos dado para essa estação. E nós queremos, Senhor, ter clareza do que é para fazer, para que cada uma delas encontre o seu destino. Obrigada pelo chão que pisamos nesse dia. O chão, às vezes, do desafio, mas é o chão da conquista e do cumprimento da nossa promessa. Obrigada pela reunião de fazendeiras nessa manhã, que encontraram o seu povo, que encontraram o seu destino, e que hoje são proprietários de um grande campo que dominam. Te adoramos, te engrandecemos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita do YouTube? Amém, bonita que está aqui. YouTube, você não vê, mas a gente está aqui com quantas mulheres, Eneida? Aqui para mim só aparece 74. Você não vê um monte de carinha que está aqui, mulheres do YouTube? E eu quero te convidar, vai lá no nosso Instagram, chama-se Devocional 5H30, lá no nosso Instagram, 95 mulheres. E nós estamos aqui juntas, todas as manhãs, pagando um preço para ouvir o nosso Deus. E eu quero te convidar a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, porque lá a gente conversa, a gente ora, a gente ri, elas falam entre elas, falam o dia inteirinho, meu Deus! Conversam, choram as pitangas, compartilham coisas especiais. Lá no nosso Instagram tem
um link para você ingressar no nosso grupo e lá a gente vai te receber com muito carinho e você vai participar daqui desse momento ao vivo. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia e que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Um beijo, bonitas do YouTube.